Olha o assunto, aluno, que nós estamos estudando, aí, dependendo dos países da África e da Ásia. Eu sou o professor Beto, estou aqui em mais uma aula com vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa aula aí. Estou recebendo aí vários comentários aí de aluno. Professor, olha, porra, é muito legal aqui e tal. Poxa, eu estou gostando assim, de estar participando dessa aula. Porque o nosso canal, eu sempre costumo dizer, o nosso canal é o professor presencial de vocês. O professor presencial de vocês, ele tem o nosso contato lá no grupo. Tem dúvida? Entre em contato com o professor presencial de vocês, que ele vai entrar em contato conosco. Ou se quiser, até dentro das nossas redes sociais, dentro do nosso Instagram, no nosso Facebook, mande lá comentários que eu respondo. Só é chegarem lá, João Herbert, lá no meu Instagram, procurar lá, entra lá no Facebook, João Herbert, Beto, tá entre aspas lá no Facebook, vocês irão achar, e aí a gente pode trocar uma ideia. Aceita, eu tenho respondido vários alunos, vários questionamentos. Nós estamos aqui para atender vocês em todas as plataformas que forem possíveis, porque é uma forma de eu me aproximar de vocês. Quando eu olho para essa câmera, eu tento imaginar como vocês são do outro lado. Muitos de vocês eu já conheci pessoalmente. Eu sei quem são vocês, a carinha de vocês. Mas nós temos milhares de alunos espalhados pelos 52 municípios. E é essa interação aí que nós precisamos, tá bom? Então vamos lá. A revisão de nossa aula de número 29.2. Eu sou o professor Beto, João Herbert Beto, e estou com vocês dentro dessa aula. A independência dos países da África e da Ásia. Nós temos Conferência de Bandung, que foi, nós vimos que em abril de 55, na Indonésia, a Conferência Afroasiática de Bandung, convocada pelos líderes da Indonésia, da Índia, da Birmânia, atual Myanmar, do Ceilão, atual Sri Lanka, e do Paquistão. Eles convocaram essa Conferência de Bandung. Nos anos seguintes, a conferência, o processo de descolonização da África vai se acelerar. Foi em 55. Então, quando chega na década de 60, esse processo de descolonização ela acelera. Até que o ano de 1960, 23 países africanos já haviam conquistado a independência. Então, quando chega na década de 60, 23 países africanos já haviam conquistado, seja por meio da guerra, seja por meio pacífico de acordo. Quais as formas de ruptura? A ruptura pacífica, alcançada mediante acordo firmado com a metrópole. Então, fazer esse acordo, vai continuar comercializando comigo? Vou. Então, era a forma pacífica. E a ruptura violenta, através de confrontos entre as forças da metrópole e as tropas de libertação nacional. Desdobraram-se uma série de lutas internas, envolvendo movimentos políticos e grupos étnicos rivais. Aí nós vamos chamar isso de guerra civil. Lá dentro dos países que se tornam independentes, eles continuam a guerrear, a brigar entre eles. Olha aí, ó, a figura de Nelson Mandela. Nelson Mandela é uma figura, grande representatividade da Índia. Oh, desculpa, Nelson Mandela. Eu errei aqui, Mahatma Gandhi. Nelson Mandela é da África. Nelson Mandela é porque eu estava com a frase ainda agora de Nelson Mandela. Nelson Mandela lá na África, ele dizia, se a pessoa aprende a odiar, se a pessoa aprende a ser racista, ela também pode aprender a amar. Eu estava com essa frase do Nelson Mandela, esse daqui é Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi, aqui, ele defendia uma ruptura pacífica, de não guerra, Mahatma Gandhi. E a partir do século XVI, a Índia, que historicamente ela passou por um processo de ocupação de Portugal, Holanda, depois ela vai ter uma ocupação da França e da Inglaterra. A Inglaterra ela vai ocupar diretamente a Índia, não só diretamente, como ela vai ter a Índia
como a joia da coroa do Império Britânico. Era a grande joia da coroa. E agora, na região da Ásia, vamos lá para a Ásia. A região da Ásia era dominada pela França desde 1860 e foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os japoneses ocupam essa região, que era da França, e agora, o que fazer? Então, depois termina a Segunda Guerra Mundial, os franceses querem retomar o controle sobre essa região. Aí vai ser deflagrada a guerra da Indochina, dizendo, não, nós não vamos querer não voltar a ser dominados, nós queremos ser independentes. E aí em 64 nós temos aí até 1975, período aí muito cruel, gente. 64, 11 anos de guerra. 11 anos de guerra, nós vamos ter aí a Guerra do Vietnã com a participação norte-americana. Tá certo? Então, faça atividade aí, que eu já volto para corrigir com vocês, tá bom? O que tem na primeira questão? O que vem a primeira questão? Tá? Porque nós estamos aí, neste momento, para discutir as questões, debater, tirar dúvida. E volto a dizer para vocês, qualquer dúvida que ficar, não se acanhe. Pega para o professor presencial, professor, pergunta para o professor Beto, que eu fiquei com dúvida sobre isso aí, que aí a gente responde para vocês, tá bom? Aí é bom que a gente eu passo uma outra pesquisa para vocês ali, eu passo um outro material ali, que às vezes nos ajuda a clarear sobre aquele determinado assunto. É por isso que nós, além da nossa aula, nós temos o nosso material complementar. Nós temos nossa aula, nós temos nossas atividades, nós temos nossos materiais complementares e nós temos esse feedback que é feito aí, que eu adoro quando o aluno entra em contato através do professor presencial para nós fazermos esse feedback, tá bom? Vamos lá, primeira questão. Primeira questão, ela está seguinte. A partir da segunda metade do século XIX, o governo das potências econômicas se lançaram sobre a África e a Ásia, o Oriente Médio e a Oceania para formar seus impérios coloniais. Esse processo foi chamado por alguns historiadores de neocolonialismo, neopentecostal, capitalismo, socialismo ou americanismo. Como foi chamado por alguns historiadores esse movimento? Essa questão foi mamão com açúcar, né? Brincou conosco até. Houve um processo de colonialismo lá do século XVI, iniciado no século XVI. Um processo colonial, Portugal e Espanha são os países que primeiro saem para a navegação. Depois vai entrar Inglaterra, vai entrar a Holanda, com a Companhia das Índias, vai a Inglaterra com a Companhia das Índias Orientais, vai entrar a França. Vão ser vários países tentando dominar o mundo, fazer a dominação do mundo. Porque a Europa, ela tem... Eu já falei para vocês que a Europa ela tinha uma filosofia do darwinismo social, que ela achava que a Europa ela desenvolvida mais do que outros países, outras nações. E eles tinham que levar esse desenvolvimento para outras nações. Era quase uma obrigação deles, mas era mais de domínio mesmo, de riqueza. Tá? Então nós temos aí esse período acontecendo aí. Agora nós estamos no novo período, por isso que é neo é novo. Neocolonialismo, nova forma de colonizar. Uma nova divisão que foi feita. O século XIX foi cruel com a África, com a Ásia. Eles partiram ela como se fosse uma pizza. Esse pedaço é teu, esse pedaço é meu, esse pedaço é domínio. E eles dominaram tudo. Tanto é que a Alemanha e a Itália tardiamente vão sair para esse domínio e causa a Primeira Guerra Mundial nisso. É um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, questão correta, letra. Qual é a letra? Na tela para vocês é a letra A, neocolonialismo. Neocolonialismo. Porque é a mudança aí, mudança de governo lá. A gente sempre muda. E já chegou a hora do Enem, já chega pesada assim. Agora, vamos para a hora do Enem? Olha aí, ó. E aí nós temos a questão na tela para vocês.
tá? Aí tem as mudanças que dão aí nesses processos, às vezes o cara erra a mão ali e tal. Né? Não. A primeira coisa, portanto, é dizer-vos, a vós mesmo, não aceitai mais o papel de escravo, não obedecei às ordens como tais, mas lhes obedecei quando estiverem em conflito com a minha consciência. Assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis, não vos servireis por vosso dinheiro ou por sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade, que não pode jamais ser apagada. Mahatma Gandhi. Agora sim, Mahatma Gandhi, que eu mostrava para vocês a foto dele. Acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. São palavras de Mahatma Gandhi, que no contexto da Guerra Fria inspirava o movimento como a acirrada da disputa por armamentos nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética, objetivando a utilização do arsenal nuclear como instrumento de dissuasão e amenização das disputas. Seria que era isso que Mahatma Gandhi queria? A reação dos países colonialistas europeus visando a diminuição do poder da Assembleia Geral da ONU e reforçar o poder do secretário-geral do Conselho de Segurança? Ou seria a concessão unilaterais de independência às colônias que concordassem em formar alianças econômicas, políticas e estratégicas com suas antigas metrópoles, como a Comunidade Britânica de Nações e a União Francófona? Seria isso? Dos franceses lá? O reforço do regime do apartheid. Será que eles queriam reforçar o regime do apartheid na África do Sul, que após prender o líder Nelson Mandela, condená-lo à prisão perpétua, procurou expandir a segregação racial para o país vizinho como Rodésia e Namíbia? Ou seria a letra E? A não alinhamento político, econômico e militar aos Estados Unidos e à União Soviética, decisão tomada pelos países do terceiro mundo reunidos na Conferência de Bandung na Indonésia? O que faz? O que inspira esse movimento? Que movimento é? As falas de Mahatma Gandhi, elas inspiram o movimento da Conferência de Bandung, que nós já vimos lá. A Conferência de Bandung, que ela acontece, um dos grandes objetivos deles era esse. Não querer nem se aliar à União Soviética nos Estados Unidos. Eles queriam uma determinada independência para eles poderem fazer o seu próprio governo, serem um país independente. Mahatma Gandhi queria uma Índia independente, uma Índia que não tivesse sob controle inglês. Que seus costumes, suas tradições, seu rio Gandhi fosse respeitado, seus gurus e toda aquela cultura indiana fosse respeitada. Então eles queriam se afastar dessa briga, dessa disputa ideológica. Esses países do terceiro mundo, na Conferência de Bandung, eles querem isso. Não queria alinhamento político, não queria alinhamento econômico, nem alinhamento militar, nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos. Ele queria ser o seu próprio patrão, ele queria ter voz. Ele queria dizer, não, nós não queremos teu dinheiro, nós não queremos o teu apoio. Então, a questão correta é a letra E. Olha aí, com certeza é a letra E. O não alinhamento político, econômico e militar, os Estados Unidos e a União Soviética, decisão tomada pelos países do terceiro mundo reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. Certíssimo isso aí. Parabéns aos alunos que acertaram. Vamos para a próxima. Também estilo Enem. A utilização maciça de desfolhantes
Aqui que eu falei, lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos, eles jogaram veneno nas árvores para tirar as folhas, para não servir de camuflagem para os Vietcongs? Olha aqui, ó. A utilização maciça de desfolhantes pretendia arrasar a cobertura vegetal para impedir que os adversários se camuflassem e destruir as colheitas para matar de fome as populações e os combatentes. O segundo objetivo era explícito. Como as operações de guerrilhas dependiam estreitamente das colheitas locais para seu abastecimento, os agentes antiplantas possuíam um elevado potencial ofensivo para destruir ou limitar a produção de alimentos. O texto acima se refere à tática utilizada em guerra inserida no contexto de descolonização afro-asiática, a qual conflito se refere o texto. A guerra de independência da Indonésia, a guerra pela libertação da Argélia, a guerra do Vietnã, a guerra separatista do Congo, a guerra pela reformação do Estado palestino. Pessoal, Estados Unidos mandou as suas tropas. Ele, como estava no poderio vindo da Segunda Guerra Mundial, ele achava que seria fácil. Ele mandava queimar, ele mandava bombardear. Só que a floresta, como é uma floresta tropical também, é uma floresta que ela ainda protegia esse povo. E o povo, como era um povo agrícola, ele utilizava da agricultura de alimentação do seu povo e alimentação para o exército. O que os Estados Unidos faz? Joga veneno. Vocês já viram o que o veneno faz na planta? Ele mata tudo. Tipo, vamos dar um exemplo do Roundup. Joga um Roundup numa árvore, vê se as folhas todas não caem. Jogue Roundup na sua plantação. Ela não mata só o mato, não. Ela vai matar a plantação inteira. E ele jogava esse veneno justamente para que houvesse a defoliação. Nós estamos falando da guerra do Vietnã. Uma guerra cruel, que destruiu as plantações, destruiu a floresta, e destruiu... Mas mesmo assim os Estados Unidos não conseguiu ganhar. Então, a resposta é a letra... Guerra do Vietnã. Com certeza é a letra C. A resposta. Vamos para a próxima? Questão 4. Em 1955 foi realizada na Indonésia a Conferência de Bandung, que lançou a base do chamado movimento dos não aliados. Considerando o contexto da pós-guerra mundial, a Conferência de Bandung expressa, nós já falamos sobre ela, uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia do pós-guerra? Não. Uma ruptura com padrões socioculturais padronizados pela Tríplice Aliança e Tríplice Entente? Não, isso daqui é lá da Primeira Guerra Mundial. A resistência política contra o confronto armado entre países aliados e países do eixo? Também a guerra já tinha acabado. A consolidação da influência socialista no hemisfério oriental com a redefinição das antigas fronteiras políticas? Seria isso? Ou a tentativa de alguns países de se manter neutro diante da bipolaridade estabelecida na Guerra Fria? Com certeza está falando da neutralidade. Os países queriam ficar neutro, não queriam nem ser capitalista nem socialista. Nós já falamos muito sobre isso. Então, a resposta correta é a letra na tela para vocês, é a letra E. E olha o material complementar para vocês. Decolonização afroasiática. Eu quero que vocês assistam. Muito interessante esse documentáriozinho. Rápido, 5 minutinhos aí, vocês vão assistir isso aí. Já acesse aí no YouTube esse documentário e assista ele aí. E aqui nós ficamos no final de mais uma aula, mais uma aventura falando da guerra. E nós vamos continuar, eu, o professor Lorimar, vamos continuar com vocês aí, com várias aulas aqui do terceiro ano, que eu espero que vocês estejam gostando, que é a nossa despedida. Daqui a um dia vocês estão fazendo o Enem. Até a próxima.